Então, oi, pessoal. Boa tarde, espero que estejam todos bem e obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak, juntamente com a Solange Gonçalves, somos as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, o GEFAM, e vamos mediar esse webinar. Lembrando que os nossos webinars acontecem todas as sextas-feiras, e anotem aí, cada semana com um assunto diferente, mas sempre relacionado à economia da família e do gênero. Por favor, entrem no nosso site ou nos acompanhem nas mídias sociais para ficarem informados sobre os webinars. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Assim, caso você perca algum dos nossos webinars, poderá assisti-lo por lá. Esse webinar será dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação da nossa convidada, e depois abriremos para perguntas e respostas. Os participantes podem encaminhar suas questões pelo chat, e no final, se quiserem, os próprios participantes podem fazer as perguntas à convidada. Para não termos problemas de sobrecarga do Zoom, vamos fechar o som de todos que estiverem nos assistindo, assim como suas câmeras. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber a professora Ana Luísa Neves de Holanda Barbosa. Ela falará sobre o uso do tempo dos casais e a Covid-19. Vamos conhecer um pouquinho melhor a nossa convidada? Ana Luísa Neves de Holanda Barbosa é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e professora do curso de Economia do IBMEC Rio de Janeiro. Ela obteve o doutorado em Economia na IPGE, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em 2012. Atualmente faz parte do grupo GEFAM, e suas principais áreas de interesse de pesquisa são demanda e consumo por alimentos e economia da família e do gênero. Boa tarde, Ana. Muito obrigada por ter aceito. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar de mais um webinar do GEFAM. Esse seminário seguirá a seguinte ordem. A Ana fará uma apresentação inicial sobre sua pesquisa e depois abriremos para perguntas do público. Não esqueçam de mandar suas perguntas pelo chat do Zoom ou, pelo menos, nos avisar que vocês querem fazer suas perguntas. Obrigada novamente pela participação de todos. Ana, por favor, você pode começar. Tá ótimo. Bom, olá a todos. É um prazer participar hoje desse webinar. Tá? Agradecer a Solange e a Lorena por esse convite, a todos os participantes por essa oportunidade de estar aqui podendo apresentar esse projeto meu, que se iniciou já tem uns 2 anos, 3 anos. Eu estou meu interesse. O motivo da minha tese foi sobre economia da família, foi aplicar um modelo, mais ou menos alguma coisa mais teórica, né? Testes de modelo de economia da família, junto com esse por economia do gênero. Então, as coisas se juntaram, mas devido às demandas que vão ocorrendo, eu sempre tive que dar uma parada, e a última tinha sido essa, por causa de todo o contexto lá de distanciamento social, pandemia e por aí. E aí, com esse convite, achei uma ótima oportunidade para eu retomar e, assim, conseguir ver a luz do fim do túnel, assim, no sentido de não finalizar, né, mas pelo menos de conseguir produzir alguma coisa que eu espero que seja interessante, né? Então, eu também... Só uma coisa que eu queria falar, faço questão de falar antes de começar, parabenizar também Solange e Lorena, os envolvidos, pelo desempenho, pela organização e ação, né, desse grupo de economia da família e gênero, e pelo link. Eu tenho tido acesso muitas vezes nas últimas semanas, nos dias, até para ver se eu consigo compatibilizar alguma coisa para ficar uma coisa fechada aqui na nossa apresentação. E está muito legal, assim, o link está muito legal, tem conteúdo, está em estado inicial, mas você vê já que tem muita coisa legal para acessar, né, em termos de outros professores, de explicação do que é a economia da família, né, essa da economia tão interessante, né, e tem interseção com todas as outras áreas também.
Bom, meu trabalho, como eu falei, né, já alguma coisa do artigo da minha tese. Eu tenho desenvolvido, de certa forma, um trabalho, conversado bastante com o meu professor, que foi meu orientador, o Carlos Eugênio, lá da IPGE. A gente tem discutido bastante com a parte mais do arcabouço teórico de modelos coletivos, e eu colocando a mão na massa em relação à análise empírica, né, de alocação de uso do tempo, de trabalho remunerado, não remunerado e lazer entre casais, né, e a nossa amostra vai fechar um pouco mais entre casais ocupados no Brasil. Nossa base de dados foi PNAD de 2001 até 2015. Eu tenho trabalhado bastante nela, então já estou até criando um certo carinho, né, com coisas assim. Então, eu acho que o que eu tenho a contribuir é especificamente a análise da jornada de lazer. E por que essa limitação aqui no Brasil? Né? Porque a gente não tem pesquisas de uso do tempo. Então, eu estou utilizando uma medida de lazer, na medida do possível, com o que a gente tem, e tentar investigar empírica e teoricamente. Acho que teoricamente já também é bastante, porque a função utilidade tem como um atributo direto o lazer. Então, eu acho que já é um primeiro passo para essa contribuição, né? Já que a gente tem ausência de pesquisas de tempo. Bom, a literatura ela tem 4 medidas de lazer, né? Quer dizer, aliás, tem inúmeras medidas de lazer, seja lá do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociologia também, aí você tem questões mais subjetivas, mas, em geral, o que a literatura fala, né, faz em relação à medida de lazer, se baseia nessas 4 medidas, que vai da mais sucinta, da mais precisa, até a mais agregada, né? Então, a primeira seria lazer. O que é lazer? São as atividades que geram bem-estar direto, atividades de entretenimento e atividades sociais e de recreação direto ao consumidor, à pessoa. E aí você vai abrindo mais. Olha, não, para mim lazer também é dormir, ou necessidades lógicas, biológicas, tomar banho, de cuidados pessoais, de higiene, de cuidados pessoais, é um lazer também. Aí muitas pessoas, põe como lazer ou não põe? Tem várias pessoas, vários estudos que tiram, né, horas por dia, porque consideram 8 horas lá, imputando como seria a hora de dormir de lazer, que vai ser o nosso caso. Mas os que consideram isso como atividade de lazer seriam uma atividade de insumo para as atividades que você vai, de fato, usufruir, né? E aí, abrindo ainda cuidados, e isso é muito legal, porque conversa muito, acho que meu seminário, esse webinar, conversa muito com um webinar que eu ouvi depois, porque eu não pude assistir, da Jordana, que ela apresentou aqui, acho que tem 3 semanas, e eu não assisti, mas eu tive acesso agora essa última semana, então acho que vai conversar muito com essa questão de cuidado, né? Assim, e muito, por exemplo, que a gente tem observado que são os pais, então os homens estão cada vez tendo atenção, se dedicando tempo ao cuidado dos filhos, né? E aí isso poderia ser uma atividade de lazer. E a 4ª e a última seria tempo não dedicado ao trabalho, né? Então, o trabalho. E aí, o que tudo tiver englobado nesse tempo, a gente denomina lazer. Vai ser o meu caso, né? Aggen e Hurst, esse estudo que eu estou colocando aqui de 2007, eles pegaram umas 5 pesquisas do tempo americanas e tentaram analisar tendências, 4 medidas de lazer, né, do lazer lá das pessoas americanas, utilizando essas 4 tendências. E eles identificaram, não em termos de nível, mas em termos de tendência, uma semelhança entre essas 4 medidas. Então, isso vai ser um respaldo do tipo, olha, eu posso usar essa 4ª medida de lazer sem problemas, obviamente tem todos os problemas e limitações do mundo, que me permite utilizar, me respaldar para utilizar essa 4ª medida, né? E a outra, antes de entrar também, só que colocando algumas questões mais subjetivas em termos de definição de lazer, o Hamermesh, que estuda muito sobre isso, né, sobre jornada de tempo,
ele publicou um livro no ano passado, né, Spending Time, exatamente sobre toda a questão de alocação do tempo dos americanos. Eu acho que trabalho no mercado, a assistência está lá entre a segunda ou terceira atividade, e eles, de fato, os americanos têm muita informação de questões de uso do tempo, e o livro dele é bastante interessante sobre isso, né? Conversa muito com questões de desigualdade de gênero e de economia da família, por um lado. E aí ele atribui lazer como todas as atividades que a gente não tem que fazer, né? Está muito associado com a carreira, que a gente usufrui, que não podemos terceirizar para uma outra atividade. Eu gosto de assistência, então eu não posso terceirizar essa atividade para outra pessoa. E aí, quando eu estava assistindo o seminário da Jordana, não resisti, coloquei aqui, porque, de fato, o que ela mede lá é a transferência de tempo, né? Do cuidado para os outros, ou do consumo para os outros, que os outros fazem da sua produção doméstica. Então, poderia ser um complemento dessa unidade de transferência de tempo que a Jordana, na sua análise. O lazer seria o oposto disso, quer dizer, seria o método disso, né? De fato... E aí eu estou colocando também esse estudo de uma socióloga, só para colocar assim, olha, tem um caráter subjetivo, sim, para definir lazer, porque muitas vezes, você gosta de trabalhar te dá lazer. Então, ela faz uma pesquisa com os microdados de uso do tempo e identifica que as pessoas gastam tempo de lazer 7,26 ao dia, os canadenses, né? Tempo livre que tem, trabalha, que não faz as atividades pessoais e tal, tempo livre é menor do que esse tempo de lazer, e atividades é menor ainda. Então, caráter subjetivo, e a gente, no caso aqui no Brasil, como a gente tem total restrição, a gente só pode usar essa medida de tempo não dedicado ao trabalho. Pesquisa de uso do tempo, falei, né? São pesquisas que você tenta direcionar, identificar como as pessoas alocam seu tempo, em geral, por atividades de trabalho remunerado ou não remunerado, por atividades de cuidado e atividades livre ou lazer. E aí, novamente, como é que eu defino? Usando lá variáveis da PNAD, eu pego a dotação semanal, a minha unidade é semanal, 168 horas semanais, menos as horas dedicadas ao trabalho no mercado, e aí eu incluo uma pergunta PNAD antiga, a PNADona, que a gente chama até de 2015, que é a que eu uso aqui, de direito casa-trabalho. Então, eu coloco, e alguns estudos fazem isso também, né? Quando põe lazer como tempo não dedicado. E aí eu incluo como 2 horas a mais nas horas semanais, e menos as horas dedicadas a fazeres domésticos, né? Incluindo em afazeres domésticos, trabalho doméstico eu considero afazer e cuidados. Então, a PNAD teria só 2 perguntas de uso do tempo, né? Que em geral, a que todo mundo usa, de jornada de trabalho no mercado, 3, né? Deslocamento e de lazer. Coloquei aqui uma citação do Ramamesh, que tem no livro dele, né? Falando que as 2 coisas mais escassas que se tem, e economia é ciência que estuda escassez, tempo e renda, né? Mas renda, você tem observado, obviamente, até recentemente, né? E a longo prazo, elevação da renda, só que tempo, né? Tempo é aquele recurso escasso que é distribuído de uma forma mais igual possível. As pessoas alocam aí de acordo com vários fatores, obviamente não só com preferências, mas tempo. Não, a gente não está, não estamos ao longo do tempo elevando a quantidade de tempo, dotação de tempo a gente não tem elevação. Então, voltei aqui, tá? Então vamos lá. Essa primeira parte que eu vou fazer é a análise da evolução intertemporal, do lazer, vou mostrar também do trabalho. Então, do não lazer. A linha azul é o lazer dos homens. É a linha dos homens agregado. Casados, não casados, de forma agregada. E a linha vermelha das mulheres. Então, a gente percebe que lazer tem se elevado,
ao longo do tempo. E isso não é uma característica só do Brasil. Lazer tem aumentado, o tempo dedicado ao lazer é uma coisa que tem se elevado, é um tempo que tem se elevado. Coloquei aqui uma referência desses autores em que fazem para os Estados Unidos uma investigação de 200 anos de longo prazo e identificam de fato que trabalho para o mercado e trabalho doméstico, de uma forma geral, seja para homem ou para mulher, tem se reduzido, né? Então, lazer estaria aumentando. E por quê? São 3 os fatores principais que eles falam. Primeiro é o efeito riqueza, né? Dado a elevação da renda, lazer é um bem normal, todas as pessoas demandam mais lazer, então lazer tem se elevado pelo efeito dotação. Lazer tem se elevado também, que é uma literatura que também já está bastante ampla, pela questão de substituibilidade, né, entre bens e serviços para a produção doméstica. Você tem, obviamente, bem mais acessos para reduzir o seu tempo com o trabalho doméstico. E a última é a questão de que o tempo dedicado ao lazer ele está mais valoroso, ele está tendo mais alternativas de bens para produzir lazer, está tendo mais alternativas, é como se o custo para produzir lazer tem diminuído, então o valor do lazer tem aumentado de certa forma, né? Você tem bem mais alternativas para ofertar lazer e com isso o lazer tem aumentado. Então, mas por que lazer das mulheres é menor do que dos homens? Por verdade é isso. Por que igualdade de gênero nesse sentido, né? Se eu estou pegando essa definição, lazer não trabalho, é porque o trabalho total das mulheres é maior do que o dos homens, né? Então, isso faz com tal gênero, isso faz com que o lazer das mulheres seja menor do que o dos homens. E aí, só mostrando aqui, abrindo um pouco mais para o trabalho, então o trabalho total tem se reduzido, tanto para homem quanto para mulher, mas o que a gente percebe aqui, então essa parte mais escura, as linhas escuras, que sim, tratam exatamente da amostra que eu vou trabalhar. Trabalhar só com homens e mulheres casados, tá? Então eu vou trabalhar com casais e que ambos são os ocupados, ambos estão ocupados. Tá? Pode ser uma limitação, podia trabalhar, de repente, com casais em que só um dos cônjuges está ocupado e o outro não? Sim, ainda, dentro de todo esse arcabouço teórico de racionalidade coletiva, é possível. É um pouco mais difícil, mas acho que ainda dá para trabalhar. Tá? Tem muito a ver com a precificação de trabalho não remunerado, mas a gente já com da Jordânia, com todas as literaturas em relação ao trabalho não remunerado, dá para imputar, né, valor para trabalho não remunerado, mas tem outras também que, numa primeira hora, eu vou deixar só para os ocupados. O que eu posso mais falar sobre isso? Trabalho total das mulheres tem se reduzido, é maior do que o dos homens, né? É a mesma coisa que eu estou falando que esse gráfico aqui. E o total das mulheres tem se reduzido porque a hora dedicada ao trabalho remunerado tem se reduzido de uma forma bem proporcional dos homens. Okay? Então, esse aumento da lazer nas mulheres, e até um aumento mais significativo em relação ao aumento dos homens, se deve à redução, ao longo do tempo, do trabalho dedicado aos afazeres domésticos das mulheres. E a gente vai ver, gente, que para os homens, trabalho doméstico não muda ao longo do tempo, seja em qualquer tipo de variável demográfica, intragrupo homens, ok? E isso tem muito a ver com comportamento, né? Não tem muito a ver com questão demográfica, no sentido de evolução do tempo. As pessoas, não, as pessoas estão casando menos, estão tendo menos filhos, você tem tido mais acessos para questões de produção domésticas, quer dizer, da parte não se explica esse no uso do tempo por causa da demografia, né? Isso é um trabalho que o Maurício Cortez, que ainda não saiu, a gente só comparou 2001 e 2015, uma decomposição, na verdade ele começou a fazer, está parado, mas a gente está sempre para... E o que a gente identifica é que a elevação
do uso do tempo em relação à produção doméstica ou à redução não se deve ao comportamento, tá? Quer dizer, não se deve à demografia, deve ao comportamento. Então, meus objetivos são, já tenho apresentado a alocação do uso do tempo do lazer, agora eu vou trabalhar só mais um pouquinho com relação ao trabalho, para a gente só usar bem essa questão de trabalho, divisão de trabalho dentro de casa e fora de casa, né? E aí depois, sim, vou mostrar meus objetivos em termos desse projeto, o que eu estou pretendendo utilizar. Estou pretendendo utilizar modelos com arcabouço teórico de racionalidade ativa, né? São aqueles modelos da família, a Laquiaporria e derivadas. Eu procuro, além de testar o modelo unitário, o modelo coletivo, testar os próprios modelos coletivos. Os modelos, eu só vou apresentar um, que é mais simples, em termos de relação entre salário relativo e lazer relativo, e o outro eu vou apresentar só um gráfico, assim, só para ter uma noção da distinção dos dois e da abrangência desse projeto que eu estou desenvolvendo. E, por último, rapidamente, eu vou apresentar um dado, uma informação que eu acho bem subutilizada pela academia, né, em relação aos tipos de tarefas que as pessoas têm dentro de casa, para homens e mulheres, que a PNAD contínua está fazendo, e tem essas informações desde 2016, quando começou a ser publicado, que a PNAD antiga não tinha, e que eu acho que também pode gerar várias discussões em relação, por exemplo, a tudo que vai vir pós-Covid, né, pós-pandemia. Dados são casais heterossexuais, ambos ocupados, entre 25 e 64 anos. Eu resolvi pegar 25 anos para tirar a questão de educação, tá? Poderia imputar, tem gente que imputa educação, mas eu preferi tirar, então fiquei prime age mesmo, assim, para tirar a questão de educação, já que eu não tenho tempo dedicado à educação, e ao longo do período de 2001 e 2015. Por que casais? Porque aqui é estudar a alocação intrafamiliar, né? Por casais heterossexuais. O Hamamesh, como eu mencionei no livro dele, foi um gráfico que até me motivou, e eu escrevi uma nota junto com a Joana Costa, que saiu agora no último boletim de mercado de trabalho, e a gente está pretendendo, junto com o Felipe Russo e outros colegas lá do IPEA, transformar isso num TD, eventualmente em alguma coisa mais elaborada. Ele fez esse gráfico aqui, descritivo, comparando jornadas de trabalho por grupos, né, de mulheres e homens por orientação sexual. Então, o que ele identificou? Então, ele comparou a jornada de trabalho remunerado no mercado entre mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais, e entre homens heterossexuais e homens homossexuais. E fez a mesma coisa para trabalho não remunerado. O que o Habermas observou foi uma diferença muito grande entre as mulheres, ok? E pouca diferença entre os homens. Aqui a gente observa a mesma coisa, só que um pouco mais acentuada para os homens do que ele observou. No dos homens, praticamente zero, não tinha distinção entre homo e hétero para homens, né, em termos de jornada de tempo. No nosso aqui, não, a gente identifica que mulheres heterossexuais trabalham menos e no afazer doméstico trabalham bem mais do que as mulheres homossexuais, ok? Então, a ideia a gente está comparando indivíduos homo e hétero, da forma da gente comparar via casal, a gente não tem essa pergunta, né, de orientação sexual, ainda tem PNAD contínua, tem poucas observações, mas a ideia depois é utilizar modelos de arcabouço coletivo para a questão de só casais homossexuais, né? Porque eu acho que aí vai conversar bem com essa literatura, se gênero é de fato uma questão, orientação sexual de fato é uma conversa muito com a literatura em termos de estereótipos, né? A mulher dos anos 50 até recentemente, que mulher tinha que trabalhar em casa e homem tem que trabalhar no mercado e essas coisas. Mas então a gente está excluindo
os homossexuais exatamente para isso, porque são grupos diferentes, né? Dentro do grupo de mulheres e dentro do grupo de homens e dentro do grupo de casais. E porque casais heterossexuais ocupados, aí acho que são restrições mais técnicas, né? Uma é questão de não saber como remunerar, maior em remunerar o trabalho não, em imputar uma remuneração ao trabalho não remunerado, né? Mas eu acho que essa é bastante contornável e acho que a ideia é incorporar isso depois. A outra é porque, enquanto que na parte do trabalho do mercado há um viés de seleção fortíssimo para as mulheres, então a gente sempre tem que dar recursos de correção de viés de seleção para as mulheres, na questão de você só analisar o trabalho doméstico para os homens, você tem um viés de seleção também ainda mais forte para os homens. Então, você sempre tem que utilizar recursos à la Heckman para corrigir isso, né? Para a amostra ser representativa. No caso de lazer, é como se um viés de seleção compensa o outro, né? Então, a gente não tem problema de viés de seleção se a gente está trabalhando com ambos os ocupados. Então, isso foi uma saída que até algumas pessoas fazem nesse sentido. E aí que eu estava falando do viés de seleção. Só vou falar da margem extensiva nesse gráfico, o resto é só o uso do tempo. Mas eu acho que é imprescindível mostrar, né, a taxa de participação. Aí, no caso, eu já estou mostrando com homens casados e ocupados, né, com os maridos ocupados e os maridos ocupados e as mulheres, esposas ocupadas. São as partes mais escuras. Então, do lado esquerdo, que a participação média dos homens no mercado do trabalho é cerca de 92% ao longo do período, enquanto que das mulheres dá 64%. Então, uma diferença de 28 pontos percentuais. Enquanto que nos afazeres domésticos, a diferença é de 45 pontos percentuais, bem maior, né? Você tem cerca de 96% das mulheres no mercado de trabalho doméstico, né? Enquanto que 51% apenas dos homens. Jornada de trabalho, você tem diferença, né? Homem trabalha mais no mercado do que mulheres, a diferença média está entre cerca de 11 horas ao longo desse período, e as mulheres, a diferença entre o trabalho doméstico para homens é em torno de 19 horas. Então, assim, esse quadro acho que esclarece bem por que o lazer tem aumento, né? Para as mulheres é porque elas estão fazendo o trabalho do mercado, no trabalho doméstico, os homens porque eles estão reduzindo no mercado. Só que a redução é bem maior para as mulheres e é o que eu acho bastante curioso ou não, é essa linha sempre estável e constante dos homens no trabalho doméstico, em torno de 5, 6 horas. Então, pode acontecer o que for, tá lá, 5, 6 horas. Tem sofrido que a PNAD contínua vai captar isso, né? Ao longo dos últimos anos aqui, a gente observa um aumento. Ao longo assim, em geral, o que a gente observa também isso, mas acho que homens estão realizando mais atividades de cuidados do que de afins. E a PNAD contínua. Aqui eu só estou colocando o mesmo gráfico, só que o trabalho total, só para chamar a atenção, então, né, do trabalho total de ambos os sexos, mulheres 63 horas e homens 55, e para dar uma link com essa, que eu botei aqui, especialização, ponto de interrogação, foi proposital. O que é especialização à la Becker, vantagem comparativa? Bom, especialização o homem trabalha no mercado, salário maior, trabalha no mercado e não trabalha nada em casa. Quase isso, né? Quase isso. Agora, quando a gente pega essa amostra de mulheres ocupadas também, não acontece uma especialização de trabalho no mercado doméstico, né? Em casa. A mulher trabalha. Para que ela trabalha no mercado, ela dedica 36 minutos para trabalho em casa. Tá? Então, essa é a razão de horas de trabalho doméstico com horas de trabalho no mercado. Enquanto que essa razão para os homens está ali, ó, também não está em torno de 10%. 7 minutos
de cada trabalho no mercado, de cada hora de trabalho no mercado, vai para trabalho doméstico em relação aos homens. E aqui, em relação à divisão de trabalho também, especialização, divisão, eu fiquei tentando esses gráficos, mas só para trabalhar agora a minha cabeça nesse sentido do trabalho total, dessa questão de divisão, embora não seja o escopo principal, eu acho que acaba ajudando muito, né, a gente entender o porquê dos movimentos lá do lazer. Produção doméstica. Do total da produção doméstica, de horas, né, trabalhadas domesticamente, 81% se deve às mulheres, enquanto que só 19% para os homens. Esse quadro até a Jordana apresentou, acho que foi a motivação que eu... acho que foi um pouco menor, porque acho que ela estava considerando todas as mulheres, então idades menores e tal, mas mais ou menos a mesma coisa. Aqui, em relação ao trabalho do mercado, as mulheres estão bem, estão abaixo dos homens, 56% para homens, 44% das mulheres, né? Então, a divisão realmente é bastante desigual no trabalho doméstico, era só para pontuar isso. Esse gráfico, eu estou colocando, são os dados mais recentes possíveis que eu peguei de OCDE e da ONU, CEPAL, tem países da América Latina, tem países dos nórdicos e tal, e mostra só a correlação entre trabalho total dos homens e mulheres. Novamente, eu peguei o dado recente da PNAD contínua, porque a população aqui é de 15 a 64 anos e não necessariamente em geral, sem estar ocupado, sem tentar nada. Eu suspeito esse ponto aqui, quase de trabalho total para as mulheres, acho que agora que eu vi no 2019, e 40 para homens. Então, está quase aqui na linha. A PNAD contínua ainda tenho... A Jordana estava falando sobre isso, eu também tenho algumas restrições, eu não tenho tanta segurança assim de trabalhar com ela, acho que eu teria que investigar mais, mas eu acredito que o Brasil não esteja aqui ao longo dessa diagonal, né? Acho que é um caso, eu não sei se é um caso também, por que a Colômbia está aqui junto com os países nórdicos, né? E Nova Zelândia e Holanda, seria uma coisa interessante. Portugal já está bem mais para lá. Enfim, eu gosto de análise comparativa, exatamente, que também remete a uma outra área, né, de estudo, e que recentemente acho que está tendo cada vez mais adesão, explicar que, olha, são normas sociais, sanções sociais, culturais, institucionais também, que geram essas diferenças entre homens e mulheres, né? Desigualdade tanto no mercado de trabalho quanto no trabalho em casa. Pronto, aí segunda parte, eu vou utilizar arcabouço de racionalidade coletiva, modelos coletivos. E por quê? Assim, modelos unitários, eles desconsideram esse processo de decisão intrafamiliar, né? E que é muito importante gerar impactos em termos de trabalho e de consumo, e que acho que deve ser levado em conta, né? Para a gente analisar depois no final, assim, a situação agregada. Então, não admite diferenças entre cônjuges, podem ser diferentes, né? Considera a família como se fosse um indivíduo. E aí você tem várias hipóteses que já foram rejeitadas na literatura, e já a literatura também acho que já abraçou a causa e tem um livro lá, né, que eu acho que até cito aqui do Bruin, que é a Pourri e o Weiss, que é um clássico, né, Economia da Família. Então, e apresenta vários modelos de arcabouço coletivo, que são os dois modelos que eu vou utilizar. Da classe desses modelos, né, os que estão sendo mais utilizados são os modelos cooperativos, em que você tem dois pressupostos básicos, né? Um denominador comum, que é o processo decisório, ele é eficiente no sentido do Pareto. E o outro denominador comum para a maioria deles é levar em conta fatores distributivos. O que são fatores distributivos? São fatores que não entram na preferência dos indivíduos, não entram na restrição,
orçamentária dos indivíduos e, consequentemente, familiar, mas que podem afetar os pesos, as ponderações, as relevâncias que cada indivíduo tem dentro de uma família. Ou seja, são fatores que podem influenciar o poder de barganha e aí sim influenciar a alocação, né? Tanto do tempo quanto do consumo de cada um da família. Eu peguei aqui de novo do livro lá do Brownie, que é por Rio Weiss. Ele põe faz uma resenha e estipula os diversos fatores distributivos que são utilizados na literatura. O que eu vou utilizar nos meus dois modelos, principalmente no segundo, vai ser a idade relativa e o sex ratio. O que é idade relativa? É a diferença da idade entre os cônjuges. O que é sex ratio? É um fator para indicar o mercado de casamento, né? Como é que está o mercado de casamento, no sentido de aumentar o poder da barganha da mulher em geral, né? Do que o homem. Então, pega entre homens que tenham as mesmas características do seu cônjuge sobre a quantidade, a população total da determinada vizinhança, do extrato, e assim vai. Então, vou utilizar esses dois fatores de legislação, também é uma coisa que é muito utilizada. Aqui eu vou utilizar só um retrato dos casais que eu estou falando. Eu estava falando mais de evolução, agora eu vou fazer só uma análise ao longo, né? Essa vai ser a última coisa que eu vou falar ao longo do tempo. Olha, as mulheres têm o salário é menor do que o dos homens, ao longo do tempo isso tem diminuído, mas ainda assim é menor. A idade média das mulheres é menor, das esposas, né? É menor do que a dos maridos, para não usar outros de cônjuge de homem, cônjuge de mulher. A escolaridade da mulher tem se elevado bastante ao longo do tempo, e isso é uma coisa que dá bastante da literatura, né? Ainda mais em relação à literatura em termos de casamento, de educação, essas coisas. E eu só estou chamando aqui a atenção também para uma coisa que me chamou muita atenção, é a proporção de chefes homens que tem reduzido de uma forma bastante significativa ao longo do tempo, principalmente a partir de 2000. Eu não sei em que contexto, acho que já com a binária contínua, eu estava observando isso, uma queda abrupta, né, nessa razão, indicando que a chefe mulher está aumentando ao longo do tempo, e o sex ratio e diferença da idade, né? Eu estou pegando sempre a diferença da idade de marido em relação à esposa, de homem em relação à mulher. Quanto maior essa diferença, isso também seria um fator de distribuição favorável às mulheres no seu poder de barganha, né? Então, esse é o recurso que os modelos usam. O lazer das mulheres casadas e ocupadas, lazer dos homens casados e ocupados. Os dois da esquerda, eu estou mostrando apenas a distribuição de como é que são as horas de lazer, né, semanais para as mulheres e para os homens. Só para mostrar, há uma heterogeneidade bastante alta, né, enquanto que o lazer vem mais para a direita, da mulher está mais distribuída para a esquerda. O do extremo da direita, lazer relativo, exatamente é o lazer relativo. Relativo, eu sempre estou pegando horas de lazer das mulheres e horas de lazer dos homens, tá? E aí o gráfico de baixo, esse que tem uma nuvem, é um reflexo exatamente do gráfico de cima, né? Desse lazer relativo. Eu estou pegando, estou botando no eixo horizontal o lazer da mulher e lazer do homem, eixo vertical. Observo alguma correlação positiva, né? Mas é só um gráfico, é meio que um espelho do outro, no sentido de mostrar como é que é a correlação entre esses usos do tempo. Características dos casais, eu peguei muito em relação os casais são muito parecidos ou não, né? Em termos de matching, peguei em relação à idade e anos de escolaridade. A gente observa nesses gráficos que sim. O que a gente tem observado aqui a média, a diferença entre o marido e a mulher, entre uma esposa, pelos dados que eu mostrei, são de 3 anos de idade, né? Mas a gente tem observado ao longo do tempo
essa diferença que tem mais... a diferença entre maridos e mulheres, o que você tem observado é que mais mulheres mais velhas estão se casando com homens mais novos. É isso que você está observando. Então, e essa distribuição ao longo do tempo ela muda nesse sentido, né? O que eu estava observando. Para a diferença de escolaridade também, que é o gráfico da direita, anos de escolaridade do marido e anos de escolaridade das mulheres. E aí a gente tem observado bem também que essa diferença, as mulheres estão, de fato, mais educadas do que os homens, né? Você observa mais diferença negativa do que positiva. Essa grande frequência aqui, acima de 0,3, é ensino médio. Tem um matching ali de casais em que ambos ensino médio completo, ou de 11 anos de estudo, que eu considero. Mas, espera aí. E aqui eu estou botando a correlação entre o salário hora do homem e o salário hora da mulher. Eu preferi colocar aqui as duas distribuições só para mostrar que o salário dos homens, que é a linha preta, está mais à direita do que das mulheres, mas eles têm uma certa... estão acompanhando em termos de frequência, né? Na mesma direção. Mas assim, há um gap salarial entre homens e mulheres. E aqui eu vou mostrar só a relação de lazer relativo com o salário relativo. Aí a gente observa essa nuvem também, mas assim, alguma indicação, isso é apenas descritivo, tá? Alguma relação positiva, eu coloquei até o coeficiente aqui embaixo só para uma cola, 0,0799, então você tem alguma relação positiva. Salário relativo, mulher-homem, sempre mulher em relação ao homem. Quando o salário relativo da mulher em relação ao homem aumenta, o lazer relativo das mulheres. Aqui foi a correlação entre o trabalho no mercado e o trabalho doméstico. E aí é legal, né? Quando o salário relativo da mulher aumenta, o seu trabalho relativo diminui, ok? E quando o seu... Então, por que tem aquele positivo ali no gráfico anterior? Porque os trabalhos estão diminuindo, né? O salário relativo da mulher aumenta, as horas dedicadas ao trabalho doméstico e as horas dedicadas ao trabalho no mercado, elas diminuem. Para cá, só com uma análise, tem todo o questionamento de endogeneidade, que eu não vou abordar aqui, os instrumentos que eu utilizo muito, eu sigo muito um artigo do Maurício Fernandes e Luiz Scorzafavi, publicaram em 2009, um modelo lá do Rifortin e Lacroix, analisando exatamente a questão de jornada de trabalho, né, só do mercado, colocando aqueles dois fatores distributivos e identificando essa correlação entre variáveis demográficas e as jornadas de trabalho dos cônjuges. Aqui eu peguei, então, exatamente para evitar salário relativo. Peraí, deixa eu ver se eu tá. Tá. Então, aqui, aí para evitar essa questão de endogeneidade, eu peguei só a renda não, eu botei relativa, mas é renda não dedicada ao trabalho, tá? Renda não trabalho. Então, aqui não estaria salário relativo, eu errei, devia estar renda não trabalho. E aí que a gente observa é quase que não tem relação alguma, né, com o lazer relativo, alguma de positividade, né, em termos de renda relativa da mulher aumenta, o seu lazer aumenta. E o que a gente observa é alguma relação também positiva, mas mesmo assim quase claro, né, para o trabalho do mercado, e negativa para trabalho doméstico. Então, quanto maior a renda não relativa foi esquisito. A renda não trabalho relativa menor é o trabalho doméstico dedicado para a mulher. Só para mencionar como é que eu estou de tempo? Estourado?
só, o que eu identifiquei aqui foi, fiz 2 exercícios, né? Esse exercício mostrando em termos de salário relativo e renda relativa, com relação ao relativo, eu observo que o salário relativo, ele tem as mesmas proposições que a gente mostrou no gráfico anterior. Eu vou para a renda não relativa também, então esse aqui foi só a econometria, o modelo que eu mostrei, que tem algumas coisas que correspondem ou não, e eu vou só mostrar então esse resultado. Vou deixar para mostrar esse resultado, é só para mostrar o seguinte: os fatores distintivos que indicam um aumento de poder de barganha das mulheres, tá? Eles reduzem a jornada de trabalho no mercado deles. Então, seriam que mudam, quanto maior o poder de barganha, menor o trabalho no mercado e no trabalho total que as mulheres realizam, ok? Então, o poder de barganha das mulheres aumentando, isso reduz trabalho no mercado e trabalho. Então, resultados preliminares, preciso mudar algumas coisas, fazer alguns ajustes, mas está do forno. Os 2 últimos slides que eu vou mostrar para vocês é só esses dados mais atuais da PNAD contínua, mostram aquilo que eu estava falando, que são as funções realizadas das mulheres, que eu acho que é um exercício ótimo para pesquisa, né? Por que elas realizam, quem que realiza o quê? A gente observa que em todas as atividades de cuidados, a proporção sempre é maior para eles, né? Entre as mulheres, 80% realizam cuidados pessoais. Entre mulheres, 75% realizam atividades educacionais. Nos homens, a atividade que tem mais homens proporcionalmente é monitorar e fazer companhia dentro do domicílio, né? E a gente observa essa diferença em termos proporcionais para atividades educacionais. Eu acho interessante no sentido do contexto atual do Covid, né, que é o Home Education, que eu vou apresentar no último slide. Para domésticos, eu acho bem legal também que, com exceção da 3, a proporção sempre é maior para das mulheres. A da 3 é fazer pequenos, faz tudo, né? Faz reparos ou manutenção do domicílio, e é a única em que os homens dominam a relação lá das mulheres. E aqui é um gráfico que eu faço, é o último e eu estou resumindo todos os seminários que eu tenho acompanhado, né, nas 2 semanas. São seminários da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, teve um da Fundação do Rio, teve da UF, esses daqui do GEFAM. É só um repeteco, um resumo de tudo que eu ouvi, né, em termos do que a gente pode, em termos de pesquisa, ou do que está de fato acontecendo. Esse primeiro, as mais vulneráveis são as empregadas domésticas que estão sendo atingidas, né, porque elas não podem realizar teletrabalho. Fica essa relação, e é um tipo de relação bastante precário, às vezes, você tem ainda muitas informais. Então, como é que fica isso? Home office, homeschooling, aí do ponto de vista de atividade de cuidados da casa, como é que você faz? Né? Você está com home office e homeschooling. Aí botei homeschooling exatamente várias amigas que têm filhos mais adolescentes, minha irmã, com sobrinhas de 9, 10 anos e tal, o dever de casa, você tem que ter uma dedicação mais para esse tipo de atividade de educação da criança. E naquele gráfico da PNAD contínua que a gente viu foi que mulheres de fato realizam mais do que homens. Mas, assim, para quem tem filha de 0 a 3 anos aqui, que é o meu caso, né, como é que fica o trabalho doméstico, conciliar trabalho doméstico, trabalho de cuidados e trabalho dedicado, né, já que 0 a 3, a autonomia é baixíssima, né, de criança. Então, vários outros fatores, gente. Eu estou só repetindo que juntando o que eu vi nos últimos. Acho que esse item aqui é o rede. Eu acho que isso aqui, todo esse contexto né, difícil que a gente está passando,
acho que pode servir também como uma janela de oportunidade para redimensionamento entre as estruturas, entre a infraestrutura, entre a estrutura de flexibilidade para as mulheres, né? Porque isso é, na literatura, Cláudia Goa pregou aqui o que faz para reduzir desigualdade de gênero do parte de políticas públicas e do parte também das empresas entenderem, né, que tem que oferecer alguma coisa mais amigável em relação a cuidados de criança ou transformar trabalho numa coisa mais soft. Acho que políticas disso, né? Muita gente vê também trabalho como um lazer, então tentar políticas dessa forma, tanto do ponto de vista das empresas privadas quanto de políticas públicas. E, por último, só que é um tópico que eu estou estudando, estou com um projeto de pesquisa do CNPq, que a gente vai utilizar também todo esse contexto de Covid para isso, é mudança de hábitos alimentares, né? Como é que fica a produção doméstica das mulheres? Será que as mulheres que trabalhavam fora estão aumentando a produção doméstica? Será que estão redimensionando? Delivery aumentou muito? Como é que fica? E isso tudo tem intersecção com economia da educação, saúde, né? Então, só botei 4 tópicos aqui, mas acho que tem muito mais. E é um tema assim que, como vocês viram, meu tempo já está mais estourado, rende muita discussão. Queria aqui agradecer e finalizar mesmo. Estou disponível para perguntas. Ana, muito obrigada. Eu vou pedir só para depois você dar o stop sharing. Tá. Tá? Peraí. Depois que precisar, você... Tá, pronto. Não, obrigada aí pela sua apresentação. Excelente. Você sabe, eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: você falou que a diferença de idade, né, ela é favorável à barganha feminina ou não? Diferença entre marido e mulher. Mas o aumento dessa diferença ou a redução dessa diferença? O aumento dessa diferença. A literatura fala que quanto maior for essa diferença, né, maior seria o poder de barganha da mulher. Mulher nova seria maior poder de barganha da mulher no sentido de mercado de aumento. Entendi. E uma outra coisa também que você falou, que aumentou muito o número de famílias em que a chefe de família é mulher, a proporção. Isso. Eu acho que isso está ligado muito ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, que também aumentou muito nas últimas décadas. Pode ser. Ainda que aqui no Brasil, eu acho que teve um aumento da participação feminina. Acho que aqui no Brasil o aumento da participação feminina até 2014, depois ficou mais estável, né? Então, mas pode ter relação. Pode ter relação. Sim. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas. E aí... então... Vamos deixar o pessoal fazer aqui, Lorena? A gente vai abrir o microfone, né? Tem uma primeira pergunta da Letícia. Se a Letícia quiser falar para a gente, colocar a pergunta. Acho que eu consigo fazer um unmute aqui ou você que tem que fazer? Sim, você consegue. Não está indo. Não? Peraí. Não. Bom, faz você. Não. Não, vou fazer. A Letícia e depois o Renato. Vocês conseguem... Acho que não está indo, Lorena, por algum motivo. Eu vou fazer aqui, não.
Espera aí, eu vou mudar aqui. Eu acho que agora eles conseguem destravar. Letícia? Acho que não. Acho que deu algum problema, Lorena, não. Eu vou fazer aqui. Vou fazer a pergunta dela, então, Lorena. Uhum. Ela perguntou, Ana, esses últimos gráficos dos tipos de afazeres são para mulheres e homens que trabalham também no mercado, certo? Você está com o microfone mutado, Ana. Beleza. Ainda bem que estava mutado, porque eu falei sim, e aí ninguém me ouviu, mas agora que eu estou me lembrando, eu acho que não. Não, não, é para geral. Esses dados contínuos que eu apresentei, homens e mulheres. Tá. A pergunta De 25 a 64 anos. 25 a 64. O Renato perguntou se o tempo dedicado a esporte para manutenção da saúde, se entra nesse tempo de lazer da PNAD. Provavelmente sim, né? Para tudo, né? Para tudo. Tudo que não for trabalho Aí tem um comentário da Jordana. A Jordana consegue falar. Bom, então tenta, Jordana. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Estamos. Ótimo. Ana, parabéns pela apresentação. O seu trabalho é muito interessante. A perspectiva de casais traz uma outra visão sobre o trabalho doméstico, né? Super interessante. E achei muito interessante que você mencionou a questão dos casais homoafetivos. Enfim, a gente tende também a deixar de lado, e acho que isso tem que ficar muito bem justificado, e foi a primeira vez que eu vi isso sendo feito. Então, fiquei bem feliz de ver a forma como você trouxe. Na verdade, eu trouxe algumas questões para debate, assim. Eu fiquei pensando, quando você comparou o resultado do Brasil com a PNAD contínua, né? E realmente a gente tem que entender o que está acontecendo com esse dado novo, a forma como o trabalho masculino, da noite para o dia, duplicou, né? Porque a gente mudou a forma de perguntar. E aí isso deve ter aumentado o trabalho total dos homens e colocado o Brasil naquela posição. Eu também tenho minhas questões com esse total. E uma outra coisa que eu queria trazer para a discussão é realmente a gente pensar em aspectos de construção social mesmo, né? Então, a Felícia Picanso, a gente organizou um evento ano passado sobre trabalho e gênero, e ela tem mexido com algumas questões sobre cansaço, né? Então, quanto de pessoas têm declarado cansaço? E quando compara mulheres negras e mulheres brancas, as mulheres negras com mais dificuldade, né, de declarar cansaço, e mesmo tendo jornadas maiores que as mulheres brancas e maiores do que os homens, né? Então, assim, pensar também como a gente usa informação que é declarada, né? Então, tempo de fazer doméstico que é declarado, e todo o social que vem por trás de como as pessoas declaram isso, né? E eu queria chamar muita atenção para a forma como o descanso masculino é sagrado na nossa cultura, assim, a ponto de ter uma cadeira do papai, né? Assim, isso eu acho o maior exemplo de como o descanso masculino é sagrado na nossa sociedade, né? E aí essa discussão é isso, né? Essa construção social sobre a importância do lazer masculino, né? Que a gente não discute. Isso. Enfim, para onde vai o cansaço feminino, né? Para onde vai o cansaço das mulheres, né? Então, assim, tem todo o momento da soneca do homem, é uma coisa sagrada nas famílias, assim, né? A hora que o pai vai descansar, a hora que o avô vai descansar. Então, assim, o descanso sagrado masculino que eu queria trazer para a nossa discussão, né, sobre as questões sociais que levam a esses resultados, né? Então, a gente está aqui pensando nessas construções sociais. E, de novo, parabéns pelo trabalho. Super interessante. Vamos trocar umas figurinhas. E só uma última coisa sobre a Covid.
porque eu fiquei feliz com esses dados que você apresentou sobre participação masculina nas atividades de cuidado, que eu nem lembrei que tinha como olhar isso com a PNAD contínua, né? Mas com a hipótese que a gente estava levantando do que poderia estar acontecendo com a Covid, acho que você tem toda razão. A gente deveria explorar esses dados, porque eles dão, de fato, muita luz, né? Para a gente pensar como as tarefas são, ainda que a gente não saiba muito bem qual que é o total de horas, mas a gente já enxerga como as tarefas são divididas e pensar quais delas aumentaram, quais delas devem ter aumentado com a pandemia, né? Então, achei ótimo, assim, que você teve essa ideia, assim. Fiquei maravilhada aqui. Parabéns de novo, Ana. Obrigada. Obrigada. Eu respondo agora? Posso comentar? Pode, Ana, pode comentar. Não, então, quanto à discussão da PNAD contínua, eu assim, exatamente concordo. Acho que a gente tem... eu tenho colegas, né, que trabalham diretamente com isso, até tentei conversar com ela para... Eles estavam com um projeto de tentar fazer uma pesquisa de uso ou de aprimorar melhor, né, todas as pesquisas, todas as perguntas da PNAD. Chegaram a fazer um piloto em 2015, mas teve problema de multiplicidades, né, de tarefas, que a literatura internacional ou que as pesquisas internacionais ela já tem vários métodos que atenuam esse problema, mas eu acho que aqui é algum, assim, o curso do IBGE, das meninas lá do IBGE que estão isso, assim, é survável, mas eu acho que aí tem outras limitações que impedem de desenvolver melhor isso, mas eu acho muito em conta uma pista que pode estar dando esse problema aqui de divergências, né, muito grandes entre a PNAD contínua com a PNAD antiga. Eu acho que tem a ver com exatamente multiplicidade de tarefas num determinado... Você está cuidando do seu filho e fazendo... Não, você está cuidando do seu filho cozinhando, o que você está fazendo de fato. Então, existem vários métodos já bem trabalhados lá fora, e aqui ainda estavam com essas dificuldades, e por isso que eu acho que teve que parar um pouco com isso. Mas a minha pista é mais ou menos por aí. Quanto à questão da construção social e da cadeira do papai, nossa, perfeita essa sua colocação, né? Perfeita essa sua colocação. Tem uma colocação que tem um termo em inglês que eu assim, não vou de jeito nenhum, até tentei, mas que tem alguma coisa a ver, assim, os homens ficam com essa da cadeira do papai, dele, a televisão lá, o Jornal Nacional, todo dia de noite, tá lá a cadeira cativa dele, mas tem outra também que, com aquela tarefa de garagem, que tem uma proporção alta, ainda assim as mulheres fazem mais, mas eu acho que tem alguma coisa que downstairs, upstairs, second floor, em algum lugar, gente, eu não sei se eu li em algum artigo, alguma mídia, mas já tinha um termo nesse sentido. Olha, que tipo de coisa que as mulheres fazem e que tipo de coisa que os homens fazem, né? Acho que então está ligado a isso. Quanto à questão do cansaço das mulheres negras, brancas, em comparação com essa, do cansaço, né, do papai, como eu falei, eu acho que é por aí, né? E aí a pergunta ali tem uma literatura vasta sobre isso, normas sociais, um trabalho que eu adoro, que é da Valéria Pera, da professora da UJ, junto com outras... acho que foi com uma aluna dela, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é bem legal, porque exatamente mede isso, né? Fazem perguntas assim, no sentido de que se a mulher ganha mais do que o homem, qual é a probabilidade da mulher entrar... elas utilizam algumas técnicas e que tentam identificar isso. Se a mulher trabalha mais do que o homem, isso a mulher ganhar menos do que o homem, nesse sentido, né? Então, eu acho que é muito bom, assim, essa literatura, a gente ficar bem vestida quanto a isso, no sentido de que normas sociais importam e explicam muito dessas desigualdades todas que a gente tem de gênero. Aí, agora, a pergunta como é que a gente muda a norma social, né? Como é que a gente muda a norma cultural? Para mim, isso é a grande questão. Porque é lento.
aí, o que a gente faz? Então, acho que políticas públicas já estão sendo desenvolvidas para isso. A Cláudia Golden, lá, americana, que já falou, olha só, para você mudar, de repente, o ponto de vista das empresas, colocarem, né, ofertarem uma infraestrutura mais flexível para as mulheres, para elas poderem também ver as empresas e poderem usar as empresas e misturar com família, porque eu acho que está chegando num afunilamento que não tem só como a mãe e a mulher resolver. A gente precisa da ajuda. E eu acho que está acontecendo, né? Essa paternidade, ou de determinadas empresas que até para fazer a licença paternidade de 20 dias, estão curso, né, algum curso para os pais, só dão a licença se fizerem algum curso. É uma medida assim, mas eu acho que já estão se mobilizando, né, nesse sentido, da questão das sociais. A outra é desigualdade mesmo da vulnerabilidade que as mulheres têm, e aí quais políticas efetivas que a gente pode atender, né? E todas as políticas que a gente já de ajuda, de oferta de creche. Então, acho que vai de todo mundo, do setor privado, do setor público e da própria família. Da própria família, eu acho que são de geração em geração. O fato é que é lento, né? Então, eu acho que vai mudar, mas não é uma tarefa fácil. Muito bem, Ana. Tem mais uma pergunta no chat aqui, e aí eu vou também fazer uma, acho que a gente, para finalizar. Tem um comentário aqui, né? Uma pessoa, acho que você falou um pouquinho aí com os comentários da Jordana, mas se você quiser complementar, se você tem evidências de como as mulheres negras e pobres, peraí que agora escapou, negras e pobres usufruem menos do lazer. Tem um comentário da Simone aqui, vou aproveitar para fazer também. Ela gostaria de comentar sobre o que considero acerto de você trabalhar com casais e não homens e mulheres, e também sobre os modelos de estratificação dos comportamentos. Tá? É um comentário de como ela acha acertado, né? Que você trabalha com casais, não homens e mulheres, também com esses modelos de estratificação dos comportamentos. E eu queria finalizar, Ana, fazendo uma pergunta mais em relação à questão dos modelos coletivos, né, que você está usando. Você está usando o modelo dos fatores distributivos e em forma reduzida, né, provavelmente. Não sei, queria saber de vocês se vocês têm interesse em estimar estrutural isso. Eu adoro essa agenda, então eu queria saber depois trocar figurinhas, se forem fazer isso, porque eu tenho trabalhos assim também, então também estou buscando fazer a questão da estimação estrutural nos meus. Então, se você tem interesse, e nessa questão de como você está captando os fatores distributivos, você falou que é pelo sex ratio e aquela idade relativa, né? Isso. Aí eu ia te perguntar se você acha que com a PNAD contínua te traz uma possibilidade de usar a questão talvez de algum choque de renda do não trabalho, né, que também é um pouco comum nessa literatura, dizer que quando você tem uma renda do não trabalho, isso aí muda, né, o poder de barganha dentro do domicílio. Então, o Bolsa Família é um que a gente pode discutir, né, porque o Bolsa muda a barganha aí em prol das mulheres, né, mas você não pode fazer, a gente não consegue fazer isso com a renda do trabalho porque é endógeno, né, mas se você usa um choque exógeno, né? Então, na renda talvez do não trabalho, você poderia usar isso. E a PNAD contínua agora dá, né? Para a gente, se você usar as informações das visitas, imputando na trimestral, só saber se você pensou nisso, se dá para. É uma coisa que eu ando pensando, eu não sei se ainda não coloquei em prática. É isso. Tinha uma pergunta do Renato. A gente pulou uma pessoa, então, peraí, que eu já te coloco a última, então, Ana. Não, acho que a do Renato é do esporte, né, Jana? É do esporte? Tem outra do Renato? Se a PNAD captava no lazer o esporte. É isso. A Ana falou que possivelmente sim, mas que não dá para saber, né? Porque tem tudo aí. É isso, Ana. Obrigada.
Não, então, com relação a pobres, há interesse, sim, na verdade, para saber, né, dentro do grupo das mulheres, agregar depois as que não trabalham, mas das mulheres casadas, certamente negras e pobres, acho que são as mais vulneráveis, como é que é né, a estrutura desse casamento em termos de questões relativas, né, de barganha, é um interesse que eu tenho. Surpreendentemente, quando eu estava fazendo por raça, eu encontrei poucas diferenças, né? Sim, sempre a vulnerabilidade caía sempre para as negras, mas a minha ideia é explorar isso um pouco mais, né? Depois aí intragrupos, né, das mulheres e intragrupo dos homens, saber mais ou menos, principalmente das mulheres, porque uma outra coisa que eu não falei, né? Há uma heterogeneidade muito grande no grupo das mulheres e e assim, quase que homogeneidade no grupo dos homens em relação a essas questões de comportamento, né? E as questões dos efeitos que essas políticas trazem. Então, a ideia, de repente, é desagregar, sim, mais para as mulheres negras, para as mulheres por educação também, por renda salarial, desagregar. Acho que o primeiro passo, mas antes eu preciso formatar, né, esses dois modelos que eu apresentei, sendo que um é bem complexo, estrutural, então, de repente, eu vou citar alguma coisa mais em termos de resultados imediatos, e a parte estrutural, já te respondendo, Solange, é de total interesse meu. Tem um artigo da tese que eu fiz testando lá simetria da matriz de Slutsky, mas nesse problema do Fortin e Lacroix, né, que é o modelo utilizado para estimar a jornada de trabalho dos maridos e aí que vários outros utilizaram, o Fernandes e o Escorzavá aplicaram isso para trabalho no mercado. A minha ideia é exatamente pegar todos aqueles testes de modelo coletivo e testar, né? Porque, tudo bem, o modelo unitário é rejeitado, mas agora a gente está com uma oferta grande de modelos coletivos, e é interessante a gente ir já direto para a prática, né, em termos de proximidade, né, com as pessoas, no sentido de avaliar mesmo os efeitos, mas é extremamente importante o arcabouço teórico e a gente testar os modelos coletivos. Isso aí a gente pode conversar e trocar figurinha depois, certamente, assim, sobre isso. Deixa eu ver. E estruturação dos comportamentos, que foi o comentário da C. Uma ideia, não sei se eu exatamente tentar entender, analisar por grupos, esse trabalho com o Maurício, né, da gente perceber exatamente que não foi a mudança demográfica, que foi lá as mudanças dos comportamentos, e isso é muito mais difícil da gente tentar medir, não, né? Tudo que é discriminação e tal, a gente consegue medir. Agora, o mecanismo pelo qual aconteceu isso, que eu acho que é o grande desafio. Eu acho que a literatura tem investido nisso, e tem investido cada vez mais, e está cada vez mais assim, direcionando nas principais razões, nos principais fatores que explicam, né, desigualdade de gênero intrafamiliar, né? Assim, que ainda está um desafio bem maior do que na desigualdade de gênero de forma agregada. Mas é uma literatura que está se produzindo muito empiricamente e arcabouço teórico, e muito legal, assim, muito legal, porque junta essas coisas todas na real, assim. Então, a gente conseguir verificar modelo teórico, estrutural com o empírico, e conseguir passar para o empírico só para as pessoas, de repente, que não são economistas e tal, eu acho que é um desafio muito legal, assim, é muito bom, eu estou bastante motivada. Tem mais um comentário da Simone, Ana, se você puder responder. Simone, você consegue desbloquear o seu microfone?
Sim, desbloqueei. Você está me ouvindo? Estamos, ótimo. Obrigada, gente. Eu sei que vocês estão já com a hora toda estourada. Eu vou falar bem rapidinho, só porque, na verdade, eu estava, daquele comentário que eu fiz lá em cima, era uma deixa para eu tentar dar uma palavrinha, e aí eu acho que não ficou muito claro o que eu estava querendo dizer, mas a Ana começou a responder. Ana, parabéns, adoro suas apresentações, são sempre muito boas. Simone. Adoro essa sua linha de pesquisa, muito boa. Mas eu acho que tem uma coisa aí que você começou a falar nesse finalzinho, e que eu acho que a gente não pode perder de vista, é que, assim, aquilo que eu estava dizendo, que eu acho super acertado esse tipo de trabalho que você está fazendo. Não se faz assim adequadamente se você não trabalhar com os casais, se você trabalhar com homens e mulheres, você simplesmente perdeu a história, porque você tem uma heterogeneidade enorme, né, dos tipos familiares que incluem casais ou os que não incluem casais. Mas o que tem a ver com isso, com essa coisa da estratificação dos comportamentos, é que eu acho que o que tem acontecido é que está aumentando cada vez mais os diferenciais entre mulheres que simplesmente não se casam ou não se mantêm casadas, e aquelas que se casam e naquele momento estão adequadas a essa barganha. Então, assim, acho que o desafio é a gente trabalhar com casais, mas, ao mesmo tempo, pensar também nas pessoas que não conjugais, né? Porque senão a gente também está pegando uma história também imparcial. Né? A gente está deixando de lado aquelas que simplesmente... Aquelas e aqueles, né? Vamos ser justos, que não estão interessados nesse arranjo. Tá? Era só isso, rapidinho mesmo. Não, com certeza. Só posso fazer um comentário ou já... Assim, é só exatamente... o que eu fiz um teste, né, no meu artigo de tese, era exatamente entre solteiros e casados. E até ao comparar esse tipo de coisa, a gente já tem uma estrutura, diversas estruturas familiares, que nessa comparação a gente já consegue também identificar comportamentos nessas estruturas dos não casados. Assim, casado, ambos ocupados, eu estou pegando um subgrupo que acho que é bem qualificado o seu comentário, certamente, e com certeza já existem técnicas e estudos para avaliar a família de uma forma mais abrangente. Eu acho que é isso, né? Em vez de só aquela família estanque ali de casado, casal Dink e tal. Não, com certeza. Obrigada, gente. Desculpa aí pelo estourar o tempo. Eu vou me empolgando, vou falando e aí... E aí, agora, sem ver ninguém, sem levantar papelzinho, eu fico aqui. Desculpa, mas foi muito bom. Desculpa. Nada aí. Que isso. Ana, muito obrigada. Nossa, seu seminário foi muito bom. Eu até vou complementar um pouquinho o que a Simone falou, que eu acho que mesmo entre os casais é muito, muito diferente, deve ser muito diferente essa dinâmica familiar com os casais com filhos e sem filhos. E o número de casais sem filhos vem aumentando muito. Aumentando. Casal Dink, né? Double income, exatamente. Então, olha... Então, Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu e a Solange gostaríamos de agradecer a participação de todos e avisá-los que o próximo webinar contará com a participação da Daniela Vaz, que é da Unifesp e também do GFAM, com o seguinte tema: um panorama das desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Eu também queria avisar a todos, né, que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e no Instagram para receber as nossas novidades. E qualquer sugestão, comentário, pode enviar por e-mail gfam@gfam.com.br. E até a próxima semana. Tá ótimo. Tchau, obrigada, Ana. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.
noite.